Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vlog deste canal. E quero contar para vocês um pouquinho da experiência de hoje. Enquanto isso, vou fazendo a minha comida aqui, que eu ainda não almocei. São 12:06, eu cheguei da escola agora há pouco. Estou fazendo sueco para imigrantes. Aqui eles chamam de SFI. E aí, tô aprendendo várias coisas. Essa, se eu não me engano, é a minha... Comecei a terceira semana de sueco e entendo algumas coisinhas, mas eu queria mesmo era falar. Eu preciso mesmo pronunciar, botar pra fora, porque senão eu fico igual com o inglês. Porque inglês eu entendo mais ou menos, consigo entender a mensagem e tudo, mas se você me pergunta, eu fico embananada para poder responder. Então, às vezes eu sei o que eu preciso responder, mas eu preciso de um pouco mais de tempo. Eu não funciono sob pressão em inglês. Também não funciona sob pressão em português, também não. Então, quem dirá em outra língua. Então, eu preciso me acostumar, preciso falar mais para poder ter um pouco mais de vivência, né? Tipo, de repertório, de fala mesmo. Porque uma coisa é você pensar. Às vezes eu até consigo pensar em inglês, mas... existe um abismo já é grande, mas pensa num abismo grande, tipo um Grand Canyon da vida. Então, existe esse abismo entre o pensar e o falar e o escrever, tanto é que são níveis diferentes, né? Primeiro, a criança, pensando lá como a gente se desenvolve dentro da linguagem. A primeira criança aprende a entender. Depois ela aprende a imitar, a falar, e ela vai falando ali tudo errado, aí alguém vai corrigindo. Necessariamente ali, enquanto ela tá aprendendo, ela não sabe porquê, o porquê junto com acento, porquê separado com acento, ela não sabe o porquê que se coloca um conectivo entre uma frase e outra. Ela vai falando do jeito que ela dá conta. E depois, na escola, que ela vai aprendendo as vogais, a junção das sílabas, e aí depois a formação das palavras, o que significa, como ela já sabe, já tem um significado, uma imagem mental das palavras na cabeça dela, ela já consegue conectar isso na escola, e aí ela só aprende que aquilo que ela chama de cadeira se escreve C-A-D-E-I-R-A. Ó, tô boa de soletrar, hein? Eu pensei nisso antes. Então, aí na escola que ela vai aprender que aquilo ali que ela senta, aquilo ali que ela aprendeu, que se chama cadeira, se escreve desse jeito. E se fala de maneira mais correta desse jeito. Ou se lê também, né? Porque são coisas diferentes entre você entender, falar, escrever e ler é um caminho. Primeiro, você aprende a entender. Depois, você aprende a falar. E o ler e escrever, ele acontece, isso dentro da minha cabeça, tá, gente? Eu não sou linguista, não tenho formação nessa área. Quem tem, pode se sinta à vontade para dizer nos comentários. E aí o ler e o escrever, ele acontece meio que ao mesmo tempo, porque para você aprender a escrever, você tá lendo, você aprende a ler junto. Summertime, ao mesmo tempo. Gente, desculpa, não é chatice, não é coisa de quem quer aparecer, mas é porque tá realmente difícil pra mim, porque na escola a professora fala, agora essa semana ela começou a falar sueco, ela só fala inglês quando a gente não tá entendendo mesmo, mas nas duas últimas semanas era Swinglish, que era... sueco e inglês. A professora começou falando muito em inglês, aí depois ela foi diminuindo a quantidade. No último dia ela falava bem pouco inglês, no último dia da segunda semana, né, da introdução. Aí agora a gente começou de fato na turma, e nessa turma mudou até o professor e tudo mais, ela fala muito sueco, então... Quando ela vai traduzir alguma coisa, ela traduz para o inglês. Agora, você imagina como é que fica aqui dentro da minha cabeça. Ela traduz para o inglês e aí depois eu vou, do meu jeito ali, traduzo para o português. E aí depois, em casa, eu ainda tenho que ver se tá correto.
Porque às vezes lá eu aprendo errado. Aí quando eu chego aqui eu falo, tal palavra que eu achei que significava tal coisa. Igual, uma que parece aqui é sama, que é same, que é o mesmo. Parece com soma. Posso estar pecando na pronúncia. Que é verão. E em inglês é summer. Vê como parece? Então eu tenho que fazer todo esse caminho ali na minha cabeça para poder conseguir aprender. Então tá assim, chego em casa fumaçando. E é isso. Tô compartilhando aqui com vocês um pouquinho. Eu disse que ia fazer minha comida, né? Não comecei, porque eu não sei ainda. Eu preciso aprender a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu falo, ou eu cozinho. Então agora eu vou fazer minha comida e depois do almoço, já que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, depois do almoço a gente volta aqui, a gente conversa um pouquinho. Se você estiver gostando, já deixa aí o seu joinha. Se você não estiver gostando, deixa o seu não joinha, o seu dislike, porque isso é interessante pra mim, que tô começando agora, é interessante pra eu saber se você gosta desse vídeo, se você não gosta. E se você não gostar, me diga o que eu posso fazer pra você começar a gostar, né? Ajuda a coleguinha a melhorar, por favor. Diga aqui no comentário o que você não gostou, ou dá uma sugestão de tema, alguma coisa que você queira saber daqui, enfim, como é, sei lá, os primeiros vídeos, eu ainda nem sei como é que começa isso. A gente assiste muito, mas na hora de fazer é diferente, né? No plano das ideias, todo mundo é fazedor, mas no plano do fazejamento, quem faz? Enfim, vou fazer meu almoço, já eu volto. E esse é meu almoço. Aqui tem um pedacinho de queijo brie para comer de sobremesa, que eu adoro. Na falta do doce vai o queijo. Umas tortilhazinhas integrais que eu passei no micro-ondas, aí ela fica durinha, crocante. Um omelete de 2 ovos com molho béarnaise. Uma salada de folhas, um mix de folhas, que eu não sei quais folhas exatamente, mas acho que são umas 3, 4 tipos de folha. Tomatinho cereja, molho, coloquei um pouquinhozinho de molho shoyu. Que mais? E uma cebolinha crocante. Cebolinha aqui. Uma delícia. Então, bora almoçar? Agora, eu vou compartilhar um negócio aqui com vocês. Eu vou trocar vou tirar o enchimento do edredom, porque é o seguinte. Quando eu cheguei no final... No início da primavera, finalzinho do inverno, no dia que eu cheguei, foi os últimos dias de neve. Tava no finalzinho do inverno, início da primavera. Então fazia frio, fazia um tantinho de frio, seus 6 graus, 7 graus. E aqui as casas são feitas, são projetados, os prédios, os apartamentos, as moradias são projetados para aguentarem o frio. Então elas têm um mundo velho de camada. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Tem essa camada aqui da parte de fora, que dá mais ou menos 1 palmo. E tem essa camada da parte de dentro, que também dá mais ou menos 1 palmo. Agora você imagina, esse tanto de revestimento ali, tem material isolante térmico, isolante acústico, alvenaria, tem todo tipo de material ali. Então, para ser forte, para ser resistente à chuva, ao calor e ao som. Tanto é que as janelas têm 3 camadas de vidro. Se eu fechar aqui, eu não escuto nada. Eu moro do lado de um estádio, mas não escuto nada. Por causa dessas camadas de isolante, tanto térmico quanto acústico. Mas o que eu quero falar aqui agora é sobre o isolamento térmico. Quando chega no verão, faz calor, não tanto calor lá fora, mas calor aqui dentro. Lá fora você pode pegar um ventinho, às vezes o sol, algumas nuvens tampam o sol e o vento fica mais fresquinho.
Tanto é que se você fica na sombra, você fica com frio por causa do vento, e se você vai pro sol, você sente um pouquinho queimado na pele. Mas só no verão também, o verão tá acabando. Hoje já amanheceu bem fechado o tempo. E aí, o que acontece? Meu apartamento pega sol boa parte do dia, porque o sol tá nessa direção aqui agora. Aí pega sol nessa parede aqui, minha cama fica aqui, né? Pega sol nessa parede aqui todinha, ó, aqui. E aí esquenta aqui dentro. O calor se mantém e quando é de noite ninguém consegue dormir. Eu não posso dormir com a janela aberta, porque senão Valentina passa a noite lá e sem vigilância, sei lá se ela vai querer dar uma de ueré e voar por aí, né? Então não quero. Então fica muito quente. E eu com a minha cabecinha que não tava pensando, eu preciso dormir coberta. Eu não consigo dormir se eu não tiver nada em cima do meu corpo. Ah, Priscila, dorme de pijama. Assim, eu já durmo de pijama, já durmo de roupa de dormir. Mas, além disso, eu preciso estar com os braços cobertos e as pernas cobertas. Nem que seja, tipo, só metade, só a coberta passando só pelo meio, assim, sabe? Quando a gente deita de bruço e fica com a perna assim, mais ou menos, separada, e o cobertor fica passando só pelo meio, só assim, no tronco. Então, eu preciso ter isso para me sentir segura o suficiente para dormir. Sei lá, tá aqui isso. E aí, essa noite eu brava comigo mesma, falando assim, porra, passei o verão inteiro, não achei que ia dar conta de segurar o calor, mas tá muito foda de segurar, de aguentar o calor noturno, porque não deixa a gente dormir direito. E aí, eu não durmo direito, eu já tenho sono leve. Os gatos, de vez em quando, aqui começam a caçar durante a noite. O sol tava nascendo muito cedo. No verão, o sol aqui nasce, tipo, 4 horas, 4h20, 4h30. Então, antes disso, já começa a ficar mais claro. Tipo, 3 horas, 3h30 da manhã, no verão, no meio de julho, mais ou menos assim, mês de julho, um pouquinho de agosto. No verão, não escurece direito. Então, fica sempre aquele, como se o sol tivesse acabado de se pôr, só que durante a noite toda. E é isso para os gatos, que são seres crepusculares. Isso é muito bom para eles, que eles ficam ativaços da vida, só que é a hora que deveria estar dormindo, né? E aí não deixa a gente descansar. Então eu já tenho o sono naturalmente leve. Com a claridade e com o calor e com os gatos, chegou a noite que eu não tava dormindo quase nada. E aí, essa noite eu tava brava comigo mesmo, falando, porra, passei o verão inteirinho e não precisei comprar um lençol mais fino, porque aqui a gente não tem. Eu tento usar o mínimo possível de coisa, ter o mínimo possível de coisa por causa do espaço. Eu não gosto de casa cheia, armário cheio, ficar tendo várias coisas da mesma. A gente tem um lençol, um edredom pro Matheus e um edredom pra mim, porque ele é pequenininho. Você pode ver, isso aqui é um edredom. Ele não tem pra baixo mais não. Então, quando a gente vai se cobrir, isso aqui fica pequeno para mim e para ele juntos. E aí, por isso, a gente decidiu cada um ter o seu. Ah, Priscila, mas não tem maior? Tem, mas a gente não sabia, a gente comprou desse aqui. Então, agora, já que já comprou, vamos usar esse aqui. E eu tava brava comigo mesma. Quando eu fui falar isso pro Matheus, eu ia falar desse jeito. Eu sempre penso no que eu vou falar antes, quando eu vou conversar com o Matheus, na forma como eu vou falar. E aí eu tava lá brava comigo e já repassando a conversa e ia falar com ele. Falando, poxa, vamos precisar comprar um lençol fininho, porque eu não tô aguentando de calor à noite. Eu acordo todo dia transpirando, pingando suor. E enquanto eu tava pensando isso, me veio a solução. Eu falei assim, por que você só não tira o enchimento do edredom e fica com a parte fininha? Aí eu falo pra mim mesma, né? Eu converso sozinha, eu falei assim, é verdade. Aí eu tava lá rindo, mas Deus perguntou o que foi. Aí eu fui e compartilhei toda a história com ele. Aí ele, é verdade, você tem um bom ponto. Por que a gente não fez isso antes? Eu falo, não sei. Mas é de se entender. O primeiro verão que a gente tá passando aqui é a primeira virada de estação, na verdade, que a gente tá
estamos conhecendo ainda como é que é o clima, como é que é a estação, e varia muito de casa para casa, prédio para prédio, da construção, de como é, enfim, queria compartilhar isso com vocês. Aí agora eu vou tirar o enchimento dos edredons para ficar fininho. Tanto é, eu falo para vocês que eu não gosto de ocupar espaço, a cama fica montada desse jeito aqui, ó. Tá aqui. Quando chega de manhã, ela tem uma colcha por cima, não fica direto assim não. Isso aqui eu deixei pra poder me lembrar de fazer. Isso, né? Tá aqui o lençol, tá aqui o meu edredom e tá aqui o edredom do Matheus. Aí e os travesseiros ali, a cama fica montada, eu só coloco a colcha por aqui por cima. Aí na hora de dormir, tira a colcha, passo o edredom do Matheus pro lado dele, passo o meu pro meu lado. E aí a gente se cobre e dorme. Então, vamos lá? Tirar o enchimento do edredom junto comigo? Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. É de se entender porque que esse aqui é o meu edredom e esse aqui é o do Matheus. É de se entender porque que eu sinto mais calor que ele, né? Porque o meu edredom, ó, aqui na etiqueta dele, ele é mais quente. Ele é pro inverno. O edredom do Matheus, cadê a etiqueta? O edredom do Matheus quer dizer que ele é mais frio, é mais fresquinho. Então ele serve para meia estação. E aí você vê a diferença do tamanho. Já vou aproveitar e colocar os negócios tudo para lavar. Isso aqui eu vou colocar naquele saco a vácuo que vai ficar bem fininho. E vou guardar ali dentro para depois do verão a gente tirar, né? Quando começar a fazer frio de verdade. Ai. Eu coloquei os 2 edredons naquele saco grande, né? Aí depois eu fui caçar lugar pra ficar, porque aqui Valentina gosta de comer plástico. Então não pode deixar plástico solto por aí. Então eu ia colocar ali em cima, no closet. Deixa eu mostrar. Ali em cima, ó. Ia mostrar, ali. Ia colocar ali. Só que aí vira e mexe, ela sobe ali. E aí eu não queria correr o risco dela comer o saco, morder o saco de plástico e tirar o vácuo e abrir e eu ficar sem mais espaço. Aí o que eu fui fazer? Eu peguei as nossas malas que veio com as nossas coisas, são 2 malas grandes e 2 malas pequenas, malas de mão. Aí o que eu faço? Eu guardo uma dentro da outra e fica só as 2 grandes e a caixa do Nero, que é maior, guardo a bolsinha da Valentina e algumas coisas deles na caixa dele. Vou mostrar pra vocês. Aquelas 2 malas. Eu não vou entrar lá, porque eu tô morta de cansada. Suei aqui, eu vou contar a saga pra vocês. Ali, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, ali tá cheio de coisa. Aquela ali é a caixinha de transporte do Nero. As 2 malas estão ali. Aí eu fui tirar as coisas das malas, porque tava espalhado, né? E organizar para ver se cabia tudo em uma mala só, para na outra mala eu colocar só as coisas de inverno, né? Tipo, a blusa maior, talvez a gente vai começar a usar as blusas de inverno de novo, porque elas têm proteção contra chuva. Então, deixei 2 blusas ali. Mas o resto, os edredons, a capa do edredom, que não coube naquele saco grande que eu já tinha tirado o ar dele, já tinha ficado fininho, mas o saco, a área dele tinha ficado muito grande. Então eu tive que tirar, colocar em sacos menores, tirar o ar de novo, organizar nas malas para ver se cabia tudo. Aí aconteceu que eu consegui colocar em uma mala as nossas toucas, cachecóis, luvas. Aí coloquei dentro de um saco a vácuo, dentro de outro saco eu coloquei o meu edredom e de outro saco coloquei o edredom do Matheus. Tirei o ar de todo mundo, ficou mais fininho e coube tudo dentro de uma mala. Então, dentro da mala do Matheus, a mala preta, tem tipo, documento, algumas coisas que a gente trouxe, cacareco, objeto mesmo que a gente trouxe.
E na mala de cá, na minha mala mais clara, a mala dourada, tem as roupas. Só tá as roupas de frio, roupa e edredom. Aí eu deitei aqui, eu comecei o vídeo, essa parte do vídeo, comecei deitada. Aí na hora que eu deitei, a máquina lá dentro do banheiro apitou pra eu poder tirar da máquina de lavar e botar na secadora as capas dos edredons que eu já que eu tirei, botei pra lavar pra gente dormir cheirosinho. Aí agora eu vou colocar a capa, a coisa do colchão, esse lençol preto aqui. E sucesso. Não tem descanso, não. Compartilhar com vocês que eu tô fazendo isso tudo. Não é porque tinha que fazer, não, porque tava programado e tudo mais. Não, não tava programado. Eu só ia tirar o enchimento dos edredons. Eu não ia arrumar mala, não ia botar pra lavar, não ia nada. Me julguem se quiser, mas eu não ia. Acontece que eu estou procrastinando um monte de coisa importante que eu tenho pra fazer, inclusive estudar. Preciso repassar a aula de hoje, repassar o alfabeto algumas vezes até aprender o som certinho, sem precisar ficar pensando, decorar mesmo. Eu sei que essa parte primeira é decorar e eu não vou ficar me martirizando. Ah, meu Deus, coisa chata. É chato mesmo. É ruim mesmo, é difícil mesmo, mas a gente tem que fazer. Se a gente quer aprender a fazer um negócio direito, tem que fazer. Então, vida de adulto, né? Bem-vinda à vida adulta, Priscila. Mas é isso. Tô procrastinando, agora são 3h33 e eu vou fazer o que eu preciso fazer, já que já coloquei tudo pra lavar, tá aqui, botei tudo, as coisas dos travesseiros também, tá tudo lavador. Ó, pensando pelo lado positivo, podia ser pior, né? Eu podia precisar lavar isso e lavar na mão, precisar estender, coisa que eu odeio. Então, quando sai da lavadora, eu já coloco na secadora. Quando sai da secadora, sai quentinho, cheirosinho, pronto pra colocar aqui de novo. É por isso que eu só tenho um, porque lava e usa, lava e usa, lava e usa. Não preciso de outro. Não tem função estética nesse caso. A gente tem a colcha aqui, a colcha eu lavei um dia desse. Então, não vou lavar hoje de novo, não. Mas as partes de baixo do forro do colchão, aquele forro preto, e os dois, agora, lençóis, que era a capa do edredom, agora virou lençol, já coloquei pra lavar e já tá na secadora. É isso. Vamos ficando por aqui hoje, senão o vídeo já vai ficar muito longo. E a mensagem que eu deixo hoje é: quando você estiver procrastinando alguma coisa, quando você se perceber fazendo muito uma outra coisa que não estava nem planejada, ai, ventinho fresquinho. Quando você se pegar fazendo uma coisa que não estava planejado, que não estava nem no escopo dos seus afazeres, se pergunta o que você está procrastinando, o que você está deixando para depois, o que você está ocupando o seu tempo para lá na frente. Se não der tempo de fazer, se você não se perceber, se você continuar indo no automático, vai chegar uma hora do dia que você fala: poxa, eu devia ter feito tal coisa, eu tinha que ter feito tal coisa, mas não deu tempo, tava com um dia cheio. Mas observa se esse dia cheio que você tava não foi você que encheu o seu dia sem necessariamente precisar, porque é uma coisa que eu quero falar aqui outro dia, sobre as tarefas importantes, as tarefas urgentes. E esqueci a outra. Mas são três tipos, 3 classificações. Tem uma que você precisa fazer na hora, senão vai dar uma tragédia. Tem uma que você pode deixar para depois. E tem uma que não necessariamente você precisa fazer. Você pode delegar ou pode fazer quando der, não é o caso. E aqui eu me percebi nessa procrastinação aí. Mas agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Beijo, até amanhã.